Olá pessoal, eu sou Edson Bruschi e esta é uma apresentação sobre cidades privadas que eu fiz no Students for Liberty, aqui em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau e Lages. E resolvi fazer em formato de vídeo, porque obviamente muita gente não pôde comparecer nos eventos e me pergunta sobre isso. E é claro que um vídeo não é tão divertido quanto uma apresentação ao vivo, né? Mas mesmo assim eu acredito que vocês vão gostar. Obrigado, vamos lá. Mas sem o Estado, quem construiria as cidades? Lá por 1930, Las Vegas era uma pequena vila no deserto, e diz a lenda que um sujeito procurado por tráfico de álcool e promoção de jogos ilegais foi para lá, e numa área privada construiu o primeiro cassino. Outros investidores chegaram, a cidade cresceu. Hoje a maioria dos cassinos ficam em Las Vegas Strip, que não faz parte da cidade de Las Vegas, que aliás é pequena. E eles estão em uma área privada, assim como o Aeroporto Internacional de Las Vegas, que obviamente também é privado. A Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná foi fundada por investidores ingleses que compraram 500 mil alqueires do governo do estado. A companhia urbanizava uma área, loteava, fazia ruas, iluminação pública, ferrovias, vendiam os lotes e com o valor arrecadado construíam a próxima cidade. Assim foram criadas 63 cidades, incluindo Apucarana, Londrina e Maringá, que atraíram vários imigrantes europeus e de outras partes do Brasil. Blumenau, onde moro atualmente, começou com um grupo de investidores alemães. E a própria cidade de Lages remonta a um acampamento jesuíta e um caminho de tropeiros. Além de tropeiros ser atividade privada, a ordem jesuíta, sendo voluntária, é uma organização privada. A Estrada de Ferro Santa Catarina, inaugurada em 1909, chegou a ter 184 quilômetros e foi construída por empresários alemães. O projeto previa ligar o Porto de Itajaí até a Argentina, cruzando todo o estado e fazendo vários entroncamentos. O projeto não continuou porque, como diria Paulo Cogos, o governo fascista de Getúlio Vargas roubou a ferrovia, que obviamente não teve manutenção adequada e acabou abandonada em 1971. Mas, sem o Estado, quem construiria as estradas? Atlantic Station, em Atlanta, Geórgia, são 2 km² que se tornaram um modelo de beleza, prosperidade, diversidade e vivência. Muito melhor do que 50 anos de renovação urbana e outros programas governamentais. Foi inaugurada em 2005 como um projeto empresarial liderado por Jim Jacoby. Quase todo o projeto foi realizado com dinheiro privado e a cidade de Atlanta ajudou com redução de alguns impostos e alguma infraestrutura. Atlantic Station não é um condomínio fechado apenas para a elite. Não há taxa para entrar, o acesso é público e com leis de propriedade comercial. A diferença entre a cidade estatal e a cidade privada é enorme. Isso é fácil de perceber quando se entra na limpa, brilhante, entusiasmada e viva Atlantic Station. O policiamento é formado por funcionários privados pagos por toda a comunidade de comerciantes, moradores e prestadores de serviço. As ruas também são privadas, mas com acesso público. Assim, a polícia possui um alto interesse no bem-estar da comunidade e na felicidade geral dos consumidores que fazem suas compras ali. Os policiais são empregados do empreendimento. Às vezes, no ambiente excessivamente militarizado de hoje, é fácil esquecer que o policiamento é completamente legítimo, necessário e uma profissão importante. Os policiais são a garantia de que todo mundo seguirá as regras e que os vândalos e criminosos sejam pegos e punidos. O que faz a diferença aqui é a natureza privada dos contratos que os empregam. Como todo empregado na comunidade, policiais têm participação direta no valor agregado do espaço. Em Atlantic Station, eles servem os clientes assim como qualquer comerciante. Quanto mais valiosa for a comunidade, mais valioso é o trabalho deles. Eles recebem incentivos para fazer um bom trabalho, o que significa melhorar as experiências daqueles que agem corretamente e expulsar os que fogem das regras. Surpreendentemente, as regras em Atlantic Station são muito estritas. Existe inclusive um toque de recolher para adolescentes. Você não pode usar roupas obscenas ou relacionadas a gangues. Você não pode portar armas. Você não pode usar linguagem decente. Você não pode fumar, você não pode ser truculento. Você não pode gritar ou agir de maneira vulgar. Você pode correr, mas não pode sair desabalado como um animal. Se uma prefeitura impõe essas regras, as pessoas reclamarão de violação de seus direitos. Então, por que em Atlantic Station essas regras não são violação de direitos? Porque uma propriedade privada, em uma propriedade privada, os donos determinam as regras. Mais importante, o ponto dessas regras não é controlar as pessoas e gerenciar suas vidas.
As regras servem para aumentar o valor da comunidade. Elas podem mudar dependendo das circunstâncias. Pode-se impor regras ainda mais estritas ou não. Tudo depende do que for melhor para a Atlantic Station e do que for melhor para os negócios. Mas você sabe o que é interessante nessas regras? Você não sente essas regras. Elas não estão publicadas em qualquer lugar. Você apenas sente que elas existem e sente um desejo de se comportar bem. A cultura da responsabilidade e do bom comportamento está presente. As regras têm o efeito de libertá-lo das coisas irritantes, não de restringir o seu comportamento. Você não sente uma imposição, você não sente um ordenamento. As regras existem para ser respeitadas. A primeira vez que entrei em Atlantic Station, eu sentia algo de diferente no lar, mas não sabia que era totalmente privado. Parei na calçada e acendi um cigarro. Um educado policial veio, me cumprimentou, educadamente pediu para eu descartar o meu cigarro, que por alguma razão era contra as regras da comunidade privada. Eu perguntei, desse prédio? Ele respondeu, não, da comunidade inteira. Eu não me senti restringido, na verdade fiquei muito feliz em cumprir e ainda o agradeci por ser gentil comigo. Não há bilhetes de entrada, não há gritaria, não há momentos de intimidação. Ninguém rouba suas coisas ou ameaça te prender. Você tem o direito de sair. As regras se tornam parte da maneira como as relações comerciais funcionam de forma voluntária. Um outro aspecto interessante de Atlantic Station é o marketing. Eles não vêm com uma experiência de vida capitalista. Em todas as divulgações são usadas palavras que a esquerda usa para se promover. Eficiência energética, sustentabilidade, diversidade, renovável, assim por diante. Nada disso importa. Atlantic Station é sobre propriedade privada. É a propriedade que realiza esse ideal, seja ele qual for. Onde o monopolista impositor de taxas é cruel, inflexível e violento, a mesma aplicação em uma economia voluntária foge a resultados humanistas, ordenados e belos. As implicações do policiamento são possivelmente as mais interessantes, dadas as recorrentes controvérsias sobre abuso policial. Mas quando a polícia é parte da ordem do mercado, o para servir e proteger assume um significado substantivo. Com o governo não intervindo, empresas privadas aumentam seus ganhos com esforços reais para o desenvolvimento das comunidades. Empresas privadas estão gradualmente construindo aquilo que os governos pretendem fazer. Deveria haver centenas de histórias nos jornais do tipo Comunidade privada salva Atlanta. Mas, estranhamente, você não vê nenhuma manchete nos jornais sobre isso. A propriedade privada e comércio são temperos mágicos que tornam a vida mais bonita. Conheça Atlantic Station e veja por você mesmo. O primeiro trecho sobre estradas e cidades foi adaptado de uma conversa que eu tive com o Exler aqui de Blumenau. E o segundo texto foi adaptado do artigo Como Funciona o Policiamento em uma Cidade Privada, por Jeffrey Tucker. O nosso assunto aqui é cidades privadas, e o entendimento comum de cidade privada é uma espécie de condomínio, com infraestrutura e regras criadas e mantidas de forma privada, mas ainda com alguma intervenção estatal. Isso pode ser um avanço considerável em relação ao modelo quase universal que nós temos de cidades públicas, como Lages ou Blumenau, mas eu acredito que podemos ir muito além. Quando fui procurar cidades privadas na Wikipedia, tudo que encontrei foi um disco de jazz. Então, parece que ainda há muito espaço para conversarmos sobre o assunto. Então, para começar a nossa discussão, creio que seja interessante fazer uma breve revisão do que é propriedade. O verbete na Wikipedia até começa bem. Diz lá, propriedade é o direito real que dá a uma pessoa, denominada então proprietário, a posse de uma coisa em todas as suas relações. É também o direito, faculdade de usar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. Orlando Gomes defende que é ainda um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo. Depois do primeiro parágrafo, a nova língua começa a rechear o discurso. Fica claro que a gente precisa esclarecer alguns termos para que possamos nos entender. É como um libertário falando de capitalismo com alguém que não é do meio. Provavelmente ambos concordam num monte de coisas, mas o libertário entende capitalismo como livre mercado, ou ações livres entre indivíduos, enquanto as outras pessoas geralmente entendem capitalismo como conluio entre grandes empresas e governo para obter vantagens indevidas e ferrar com a nossa vida.
As duas definições podem ser válidas, dependendo do contexto. Por isso, fazemos uma distinção entre capitalismo de livre mercado e capitalismo de Estado. Para a clareza do debate, também precisamos fazer algumas distinções entre propriedade privada, propriedade coletiva e propriedade pública. Simplificando, propriedade tem a ver com pertencimento. Propriedade privada é algo que pertence a alguém. Propriedade coletiva é algo que pertence a um grupo. Propriedade pública é um oxímoro. Não faz o menor sentido alguma coisa pertencer a todo mundo. Podemos facilmente considerar propriedade privada e coletiva como sendo a mesma coisa. Minha casa é minha propriedade privada, mas também é propriedade privada da minha esposa. Coletivamente, eu e ela possuímos a casa. A casa é de nossa propriedade. E também é a nossa propriedade coletiva. Se algo pertence a duas pessoas que concordam com as regras e como lidar com essa propriedade, está tudo certo. Se existir algum conflito entre essas duas pessoas, elas terão que se entender de alguma forma. E aqueles que não fazem parte do negócio, nada tem a ver com o assunto e nem deveriam ser afetados pelo assunto. Está tudo certo, já que o conceito de liberdade, já que o conceito de propriedade surgiu justamente para resolver conflitos. O problema é quando a propriedade não é definida de forma clara. Poderíamos até falar em algo como propriedade dispersa, o que nos leva a um problema muito conhecido em economia chamado tragédia dos comuns. Se eu tenho um pasto onde eu cuido das minhas ovelhas, eu cuidarei desse pasto para que ele esteja sempre saudável e as minhas ovelhas não morram de fome. O mesmo farão os outros pastores com seus pastos. Agora, se há na vila um pasto que não pertence a ninguém, os pastores sobreutilizarão esse pasto, que logo se tornará imprestável. O que é de todo mundo não é de ninguém. O que é de ninguém, ninguém cuida. Isso não acontece apenas no Brasil. Nem se deve a uma falha de caráter dos brasileiros, dos gregos ou dos chineses. O descaso com a coisa pública é apenas a consequência de incentivos. Se algo é de todo mundo, não é de ninguém. Se algo é de ninguém, ninguém cuida. Além disso, é interessante falarmos um pouco sobre pertencimento. O que te pertence? Se algum agente estatal pode entrar no teu terreno, na sua casa, no seu quarto e levar alguma coisa, esta coisa é realmente sua? Não interessa se o oficial pegou sua maconha, arma, bíblia, alcorão ou o manifesto comunista. O governo chinês atirou até óculos das pessoas porque consideravam óculos coisa de burguês. Claro que há limite para que as ações do agente estatal não sejam tão arbitrárias. Ele precisa de mandato, etc. Mas sabemos que no fim, tudo isso é bem arbitrário. Se considerarmos o Estado como uma empresa com diretores políticos, conselheiros, juízes, funcionários, burocratas e segurança, polícia e forças armadas, será que tudo ao nosso redor, tudo que temos, na verdade não pertence a esta empresa chamada Estado? Será que quando você compra um terreno, você não está comprando apenas uma concessão de uso do terreno? Seria o IPTU o aluguel que você paga para a prefeitura para poder desfrutar desse terreno? Governos podem fechar empresas consideradas privadas, incluindo jornais, revistas, rádios, estações de TV, e de formas bem arbitrárias. A quem estas empresas pertencem? Ao que parece, pertencem ao próprio governo. E ainda mais importante, você se pertence. Seu Estado pode te sequestrar, colocar um fuzil em suas mãos e mandá-lo para a guerra, para matar pessoas que você nunca viu. Você é livre? Mesmo? Ou será que você também é propriedade do Estado? Seguindo, imaginemos 3 vizinhos, Ana, Bob e Carlos. Ana é bem mais rica do que Bob e Carlos, e digamos que eles estão em uma jurisdição do tipo capitalismo de Estado. Aquilo que socialistas chamam de capitalismo e aquilo que libertários chamam de socialismo. Nesse caso, Ana pode negociar com políticos e burocratas, tornar a vida dos outros dois tão insuportável que eles se verão obrigados a vender suas terras para Ana, provavelmente por um preço baixo, e se mudar. Está claro que o cronismo não é um sistema justo. Mas imaginemos a situação
comumente considerada oposta a este regime tão opressor que é o capitalismo de Estado. Ah, tão amada e celebrada democracia. Bom, nesse caso, Bob e Carlos podem, por exemplo, propor um plebiscito para tomar parte das propriedades de Ana. Os três vão votar, Ana vai perder. Isso é perfeitamente democrático. Este tosco exemplo está completamente de acordo com as regras do jogo democrático. Mas é correto? É ético? Imagine isso ocorrendo em uma jurisdição em que, em vez de 3 pessoas, tenhamos 200 milhões, 300 milhões. Bom, não precisamos imaginar. Todos votando para tomar as coisas de todos e poderosos conspirando para explorar a plebe, é justamente o que vemos em todo o planeta. Qual é o problema aqui? O problema é que uma jurisdição foi imposta às partes envolvidas. Não existe contrato social. Não existe direza burguesa contra a esquerda proletária. O que existe é o poder coercivo sendo exercido de cima para baixo. Você não opta por fazer parte de uma jurisdição. Você não escolhe fazer parte de um Estado. É o Estado que vai até você. E como isso acontece? Há muitas maneiras, mas eu usarei como exemplo uma área próxima de onde eu moro. Essa área era propriedade privada de alguém que decidiu transformá-la em um condomínio. O proprietário dividiu a área em terrenos menores, fez as ruas, toda a infraestrutura. A prefeitura não permitiu o uso de certas partes do terreno, as áreas verdes. A prefeitura obriga os moradores a contratar água de apenas um fornecedor. Eletricidade, de apenas um fornecedor. TV, internet e telefone, de 2 fornecedores. Coleta de lixo, apenas um fornecedor. Lembre que lá no início eu falei da Estrada de Ferro Santa Catarina? É irônico que obras como a Ponte dos Arcos e a Ponte de Ferro, ambas em Blumenau, hoje constam nos cartões postais como se fossem realizações da prefeitura. Na verdade, a cidade apenas se apoderou de obras realizadas pela iniciativa privada. Voltando ao condomínio. É claro que após concluída a obra, a prefeitura se apoderou da infraestrutura. Se todos os moradores concordarem em consertar um buraco, correm o risco de serem processados. Se quiserem fechar o condomínio, por questões de segurança, não podem. Em caso de crime, não podem buscar uma solução que não seja o tosco serviço fornecido pelo Estado. Se quiserem criar uma escola para seus filhos, precisam de aprovação do Estado. E a escola é obrigada a ensinar o que o Estado determinou. Não há opção. Ou você faz parte do Estado e obedece às regras do Estado, ou será multado. Se não pagar, será preso. Se resistir à prisão, será morto. Como disse Max Weber, que aliás não era um libertário, o Estado é a organização que detém o monopólio da violência. E o Estado não tolera concorrência. Esse tiozinho desfocado na foto vai aparecer novamente em outro slide. Guardei. Mas que tal se, em vez de termos 5.570 municípios, todos sob a jurisdição de Brasília, pudéssemos ter municípios independentes, cada um com leis próprias? Pode não ser o ideal, mas seria um grande avanço em relação ao modelo atual que temos hoje, certo? Bom, o conceito de cidade-estado, em que as decisões sobre a vida e propriedade dos moradores são tomadas na própria cidade, hoje é considerado ultrapassado. Mas ele ainda persiste em alguns lugares bem ruins de se morar, assim, tipo Mônaco. Mônaco é um principado. Isso é bem interessante, pois é um argumento muito bem definido por Hans Hermann Hoppe de que regimes monárquicos são superiores a regimes democráticos. Isso porque em uma monarquia o país pertence ao rei, então sendo propriedade privada do rei. As decisões são tomadas com vista no longo prazo. O rei não quer deixar um país destroçado e decadente para seu filho perder a cabeça na guilhotina. Ele precisa ser responsável. No Economês, dizemos que o rei possui uma baixa preferência temporal. Ele não foca tanto nos ganhos imediatos. É bem ao contrário do que ocorre em uma democracia, onde a preferência temporal dos políticos é muito alta. Eles focam no curto prazo, tentando tirar o máximo de proveito o mais rápido possível. Outra importante cidade-estado é o Vaticano. Mesmo que a história do Vaticano seja, digamos, confusa, incluindo aí até mesmo um estranho acordo com Mussolini,
Ao menos serve como exemplo atual de que é possível ter uma jurisdição independente dentro de outra jurisdição geograficamente maior. Nesse caso é a Itália. Dentro do Vaticano, não é o primeiro-ministro italiano quem manda, e sim o Papa é o soberano. E a Igreja Católica, não sendo coerciva, é uma instituição privada. As pessoas retornam a certos pontos de encontro para fazer negócios. Esses lugares se tornam aldeias, então vilas, então cidades, talvez metrópoles. As pessoas vivem na cidade, as pessoas não vivem no Império ou na República. E é o lugar onde vivem que elas querem preservar. Há inúmeros exemplos de cidades que passaram por vários impérios. Os impérios vão, as cidades ficam. Eu estava conversando com um amigo sobre esse assunto e ele me citou Pedra Branca, aqui mesmo em Santa Catarina. É uma fazenda que foi transformada em bairro planejado em Palhoça, na Grande Florianópolis. Não conheço pessoalmente o local, pelas fotos parece ser muito bonito, muito bem cuidado. Mas não é uma cidade privada. Ela está sob jurisdição de Palhoça, que está sob jurisdição de Santa Catarina, que está sob jurisdição de Brasília. Faz parte do programa Clima Positivo da Fundação Clinton. Não acho que eu não iria morar lá. É simplesmente mais um caso de condomínio. Há alguns pontos positivos, como ter uma infraestrutura gerida pela iniciativa privada. Isso já é um avanço bem grande. Os proprietários podem acordar algumas regras e a segurança privada. Mas, em última instância, quem tem o poder sobre a propriedade é o Estado, e não os proprietários. Um outro caso muito interessante são as ZEDs, Zonas de Emprego e Desenvolvimento Econômico em Honduras. Emprego e desenvolvimento econômico já implica aí um certo planejamento central, mas mesmo assim é um projeto muito interessante. Há um documentário em 4 partes, muito bom no YouTube, recomendo assistirem. Só procurar por ZED Honduras no YouTube que você encontra. A ideia é criar zonas bem mais livres do que o restante do país. Mas claro que elas não são totalmente autônomas, ainda estão sob jurisdição e devem obedecer às regras do governo central. E mesmo com a perspectiva de que elas sejam muito positivas para a população, sempre tem os que são contra. Por isso o projeto continua todo travado, que é uma grande pena. Poderiam atrair investimentos estrangeiros, proporcionar grande comércio internacional, criar um monte de bons empregos em regiões bastante pobres. Mas, de qualquer forma, a liberdade que o governo te dá, o governo pode tirar. Assim como respeito é algo que se merece, liberdade é algo que se conquista. Então, vamos para algumas propostas que eu acho bem mais interessantes. Primeiro, vamos para Liberland. Liberland é uma pequena área entre a Sérvia e a Croácia. A Croácia dizia que essa área era parte da Sérvia, a Sérvia dizia que não era da Sérvia. Isso por causa de uma discussão sobre a fronteira entre os dois países, é uma história longa. Mas então esse senhor, um tcheco chamado Vít Jedlička, no dia 13 de abril de 2015, chegou lá com a esposa e um amigo, fincou uma bandeira e disse, ok, se não é de ninguém, agora é meu. E desde então ele tem viajado o mundo procurando obter reconhecimento internacional desta jovem micronação. A ideia é ter um Estado basicamente para emitir passaporte e conferir cidadania. Todo o restante deve ser feito pela iniciativa privada. Foi criado um conjunto de leis, e até mesmo como parte do processo de reconhecimento foi criado Constituição, selos. Há vários consulados espalhados pelo mundo e há 500 mil pedidos de cidadania. Geograficamente, Liberland engloba esta ilha e o terreno à direita, tendo cerca de 7 km quadrados no total. Para ter uma ideia, o Vaticano tem 0,44 km quadrados e Mônaco tem 2 km quadrados. Ou seja, é 3 vezes e meia a área de Mônaco. Tem sido feito concurso de urbanismo, já há várias propostas de como bem aproveitar a área, que é basicamente um banhado. Mas basicamente o que falta é algum reconhecimento internacional para que possa se começar a investir no local. E o projeto tem sido apoiado por várias figuras importantes, como por exemplo Ron Paul, que é aquele senhor da foto na placa na mesa, não roube, o governo odeia a concorrência. Ele é senador nos Estados Unidos, já concorreu à presidência
E claro que não ganhou, mas colaborou imensamente para a difusão das ideias de liberdade e escola austríaca. Muita gente nos Estados Unidos diz que virou libertário depois que viu Ron Paul nos debates. Um outro projeto muito interessante é Liberstad. A ideia é criar uma cidade privada na Noruega. O lugar é meio que no meio do mato, mas não é tão longe da civilização assim. Fica a 1 hora de carro de Kristiansand, que é uma importante cidade portuária no sul da Noruega. E o objetivo é que aqui tudo seja privado, inclusive justiça e segurança. Esses são os 3 doidos responsáveis pelo projeto. E para iniciar o projeto foi feita uma pré-venda de terrenos para arrecadar dinheiro e comprar a fazenda. Quando eles finalmente acertaram o sistema de venda aceitando bitcoins, isso apareceu em várias revistas sobre criptomoedas, sites e coisas afim, e conseguiram fazer a venda dos 150 mil metros quadrados que eles precisavam para levantar o dinheiro. Compraram a fazenda e desde então estão trabalhando na propriedade, criando infraestrutura, estão fazendo as estradas e tudo mais. E eu sou um dos felizes 120 proprietários de 33 nacionalidades que possuem um terreno em Liberstad. Há uma segunda venda sendo feita, aliás, havia uma segunda venda sendo feita, mas ela já se encerrou, onde o terreno de 1.000 metros quadrados estava custando $9.500. Quando, na época que eu comprei, o terreno estava custando cerca de $4.500. Talvez eles abram mais uma venda daqui a pouco. Tá? Mas, já meio que encerrando, para não ficar muito longo, nós temos vários outros projetos ao redor do planeta, como o Free Society, que é um pessoal que comprou o Bitcoin há vários anos e hoje está querendo, e hoje tem grana para isso. Eles estão querendo comprar uma ilha para criar uma cidade privada. A Seasteading, que é a ideia de criar cidades flutuantes, ou mesmo aterrar no meio do oceano para criar uma ilha artificial fora de qualquer jurisdição estatal. Já há tecnologia para isso, mas ainda é muito cara, é de se esperar que isso seja viável no futuro. E por aí vai. Há vários outros projetos, inclusive alguns aqui no Brasil, cada um deles mereceria uma apresentação própria. Mas tempo é um recurso escasso, então eu vou ficar por aqui. Mas esse vídeo vai ter continuação, tá? Já tem um bônus bem legal planejado. E depois, provavelmente, dependendo da demanda, eu faço alguns vídeos falando com mais detalhes sobre Liberstad, Liberland ou algum outro projeto. Por isso aí, por hoje é isso. Muito obrigado.